do Senhor. Levante suas mãos aqui para frente, vamos orar pela nossa diaconisa, que hoje vai trazer a palavra e vai ser usada tremendamente pelo Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, abençoe, Senhor, a tua filha, Senhor, que aqui está na tua casa, Senhor, trazendo a palavra, Senhor, que o Senhor ministrou no coração dela. Use-a, Pai, conforme a tua vontade, Pai. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir com atenção cada palavra que vai ser ministrada, Pai, pois é o Senhor falando através da tua filha, Senhor. Use-a, Pai, e que cada um que esteja aqui saia daqui alimentado com a certeza que o Senhor está aqui, estará aqui e vai sempre estar com cada um dos teus filhos. Amém. Graça e paz, amém? Abra sua Bíblia, no livro de Jó, no capítulo 42. Aleluia. Que Deus dê graça, para a gente possa receber com o coração aberto, quebrantado, que não haja dureza em nossos corações. E que Ele possa falar conosco essa noite, cada um de nós individualmente. E que seu agir e que o seu efetuar seja feito. Que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se manifeste aqui no meio de nós. Amém? Jó 42, o verso 1 e 2, que diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amém? Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Você tem essa certeza no seu coração? Tem essa fé no seu coração, igreja? Então dê uma salva de palmas para o nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que pode todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar. Glórias a Deus. E nessa noite eu vou falar a respeito de uma passagem que ela é conhecida, sim, muito conhecida entre muitas igrejas, entre todos nós, que fala a respeito de Jó. Geralmente nós temos ministrações onde fala do sofrimento deste homem e de como o Senhor restituiu a vida dele grandemente. Mas hoje eu quero falar um pouquinho a respeito daquela pessoa, da figura de Jó, né? E de como ele se comportou durante aquele período em que ele foi provado, né? E aqui, nesta declaração que nós acabamos de ler no versículo 42, ele diz: Eu sei, Senhor. Ele respondeu ao Senhor, depois de várias indagações que o próprio Deus fez a ele. Ele disse: Eu sei, Senhor, que o Senhor pode fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, essa é uma verdade que tem que estar dentro do meu e do seu coração, de que o Senhor pode fazer todas as coisas e que os planos dele para mim e para a sua vida não pode ser frustrado, que a palavra dele não muda, não volta atrás. Amém? Então, é nessa verdade que nós vamos voltar lá no início da história deste homem, para a gente entender o porquê que ele fez essa declaração, aqui já no capítulo 42 deste livro. Então, aqui no capítulo 1 de Jó, por gentileza, abra e acompanhe aí na sua Bíblia. Capítulo 1 de Jó, do verso 1 até o verso 5. Aleluia. Que diz assim: Na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Ele era íntegro, veja bem, íntegro e justo. Jó temia Deus e Jó evitava fazer o que era mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente.
seus filhos costumavam dar banquetes em suas casas, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e para beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Então a gente vê que a Bíblia relata a história, não é uma parábola, é a história. Isso aconteceu na vida deste homem. Então a Bíblia diz que este homem era íntegro, era justo e era temente ao Senhor, né? E no decorrer da leitura, nós sabemos das coisas que aconteceu na vida daquele homem. E a Bíblia diz que certo dia, numa reunião dos filhos de Deus, apareceu ali quem? Satanás. E o Senhor pergunta a ele da onde ele estava vindo. Então, Satanás, da onde que você está vindo? E ele responde: de andar e perambular pela terra. Então nós vemos hoje que essa prática de Satanás permanece. Satanás continua a andar pela terra, continua a perambular. Para quê? Buscando a quem ele possa tragar, buscando a quem ele possa convencer, né? Desviar. E a Bíblia fala que o Senhor instiga Satanás perguntando: ei, Satanás, você conhece o meu servo Jó? E fala da integridade de Jó, fala o quanto Jó é íntegro e justo, e o quanto ele temia ao Senhor. E Satanás, lógico, fala ao Senhor: ele só pode te adorar, ele só pode te temer. O Senhor tem cobrido ele com a tua mão, o Senhor tem protegido a família dele, o Senhor tem abençoado ele grandemente, de modo que tudo que este homem põe a mão multiplica, tudo que este homem põe a mão é abençoado. Então, o que Satanás está ali insinuando para o Senhor? Satanás está insinuando que Jó, que o próprio Deus diz ser um homem íntegro, justo e temente, só era o que era porque o Senhor o abençoava. Era o que Satanás estava dizendo. Se você o protege, se você o abençoa, se você cuida dele, se você cuida dos seus, o que resta a Jó é te adorar. O que resta a Jó é te louvar, é te temer. Então Satanás deixa uma tese de que nós, filhos de Deus, que aos olhos de Deus somos íntegros, justos e tementes, só o adoramos porque Ele nos protege, porque Ele cuida de nós, porque Ele abençoa a nossa casa e a nossa família. E aí Satanás fala assim para o Senhor: tira tudo isso dele e vamos ver se ele continua a te adorar. Pois bem, o Senhor falou: pode tocar, Satanás, na vida deste homem, só não toque na vida dele. Era tudo que o Satanás queria ouvir, né? Mas olha aí o detalhe. O detalhe disso é que o Senhor deu sim poder a Satanás para tocar na vida daquele homem. Mas o poder que o Senhor deu a ele, a permissão que o Senhor deu a ele, foi limitada. Porque Satanás, até Satanás, só pode ir até onde o Senhor permite. Amém? Glórias a Deus. E o tema da nossa mensagem é: mesmo quando tudo parece adverso à nossa vontade, podemos ver a grandeza e a sabedoria de Deus. Então, como lemos lá no verso 42, nós temos que saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Amém? Isso é uma verdade absoluta, meu irmão. Isso é uma verdade absoluta, minha irmã, e não vai mudar, porque o Senhor não muda, Ele é imutável, amém? E a própria Bíblia diz no verso seguinte do capítulo 42, que os planos de Deus para mim e para a sua vida jamais poderão ser frustrados. Você crê nisso?
Amém, glória a Deus. Prosseguindo aqui, Satanás saiu, o tinhoso saiu e fez a festa na vida de Jó. Então aqui a gente vê que ele atacou 5 áreas de Jó, que foi os bens, os filhos, a saúde, o casamento e as suas amizades. Então aqui, quando o Senhor permite a Satanás tocar na vida daquele homem, do verso 13 e 14, a Bíblia diz que ele perdeu no mesmo dia todos os seus bens, né? Eu não vou fazer a leitura disso, porque não é o foco que ele perdeu, sim o foco de como ele se comportou perante tudo aquilo. Então, a Bíblia fala nos versos 13 até os versos 17 do capítulo 1, de que Jó, ele foi atingido, ele recebeu a notícia de que toda a sua plantação, todos os seus animais e tudo, tinha sido se perdido, né? Logo em seguida, ele recebeu a notícia de que numa festa, como a gente leu aqui a respeito dele e de seus filhos, estavam reunidos ali os seus 10 filhos, os 7 homens e as 3 mulheres. E numa tempestade, a casa onde eles estavam desabou. E os 10 filhos de Jó morreram. Veja bem, os 10 filhos daquele homem morreram de uma única vez. Você consegue imaginar, você que é pai, você que é mãe, você perder um filho, a dor que é perder um filho? É inimaginável. Recentemente, uns amigos meus perderam um filho, tragicamente, de hora por outra. Um filho. Ela, serva do Senhor, temente a Deus, já com o Espírito Santo, o Espírito Consolador dentro dela. Ele ainda frequentante, mas não ainda convertido e convencido acerca de como Deus trabalha nas nossas vidas. Nitidamente nós podemos ver o trabalhar do Espírito Consolador na vida daquela mulher que é mãe, de como ela se comportou. E nitidamente pode ser visto ali na vida daquele pai o sofrimento, a angústia, o desespero, né? Não é que o Senhor não estava com ele, mas o Espírito de Deus, da forma que nós cremos não estar com ele, em espírito e verdade. Então ele sofre mais. Porque nele não há a esperança que nós cremos. Então aquele homem perdeu os seus 10 filhos, imagine você, de uma única vez. E não bastante, no mesmo dia, Satanás novamente indaga ao Senhor de que aquele homem só o adorava porque ele protegia. E lá no versículo 2 o Senhor fala para Satanás: você instigou o mal na vida de Jó e mesmo assim ele não blasfemou na minha face. Porque Satanás falou: assim que o Senhor tirar a sua mão sobre a vida dele, ele vai blasfemar na sua face. Porque ele só faz isso porque ele tem tudo nas mãos. E o Senhor permitiu ali que ele tocasse na vida daquele homem, devastasse ali os seus bens, os seus filhos, e ainda assim ele não blasfemou. Jó não blasfemou contra o Senhor. E novamente o Senhor continua a permitir que Satanás trabalha ou atrapalha a vida daquele homem. E dessa vez o que ele pediu foi pele por pele. Eu quero ver se, tirando os seus bens, tirando o seu filho, tocando agora diretamente na ferida dele, no corpo dele, se ele não vai blasfemar na sua face. E Satanás colocou na vida daquele homem uma enfermidade terrível. E ele ficou enfermo. E ele ficou cheio de feridas, envolto em todo o seu corpo. Feridas mal cheirosas. A ponto dele pegar um caco de telha e se coçar. Imagina isso. Quão absurdo foi a dor, o sofrimento daquele homem, depois de já ter passado por tudo aquilo. E aí eu me vejo e eu te vejo muitas vezes naquela condição de que a gente começa: Senhor, mas isso não vai passar? Por que de tudo isso? Por que essa permissão? E Satanás continuou trabalhando na vida de Jó.
porque o Senhor permitiu. A Bíblia fala que, não bastante, aquele homem pele e osso, sua esposa vira para ele e diz: Jó, você ainda conservas a sua integridade com esse Deus? Amaldiçoa logo esse Deus e morre. Como quem diz, tenha pelo menos a dignidade de morrer. Acaba logo com isso de uma vez. Para com esse sofrimento. Ou nem para isso você serve. Chega. Não foi o bastante tudo o que você passou e você ainda é temente, você ainda quer manter essa integridade com este Deus? E Jó não aceita aquilo que a sua esposa fala para ele. Ele se mantém ali íntegro, temente. Mas veja lá, no íntimo daquele homem, o que é que ele não estava passando, porque naquele momento de dor, quando a gente passa por uma situação difícil, igreja, mesmo que você não seja casado, que você esteja com uma pessoa, enfim, com um familiar, mas principalmente com aquela cônjuge, que você, biblicamente, diz que é carne da sua carne, vocês são um só. E a pessoa olha para você e fala isso no momento de dor, ao invés de te apoiar, ao invés de estar com você, ao invés de clamar por você, já que a união ela tem que ser a base do casamento, mas ele não encontrou esse acolhimento, esse apoio, essa ajuda junto com aquela mulher. Ela foi a primeira a instigar em Jó a ira contra Deus. Amém? É lamentável isso, é triste, porque realmente é o que a gente vê nos dias de hoje. A situação adversa chega às portas e o que acontece? Logo vem a desunião dentro de casa, logo vem o conflito dentro de casa, logo vem as brigas dentro de casa. Então, emocional, uma doença, uma enfermidade, qualquer coisa, qualquer situação que seja, ao invés de se unirem em oração, ao invés de apoiarem uns aos outros, vem a adversidade dentro do próprio lar, vem a separação dentro da própria casa, porque as opiniões são diversas, porque a base ainda talvez não seja o Senhor, mas seja as opiniões próprias, as vontades próprias. E assim foi o que aconteceu. A mulher de Jó, ela não estava preparada espiritualmente para receber aquilo que ela recebeu de uma única vez. É certo de que eu não venho julgá-la, porque eu tenho um filho e eu não me imagino perder. Ainda mais perder os 10, e ainda mais perder os 10 de uma única vez, e se encontrar na falência, e ver o marido, carne e osso, não, pele e osso, né? Pele e osso, com aquela doença terrível. Imagino que ali era uma lepra severa, e a lepra ela cheira mal. Além da questão pessoal, emocional da pessoa que está com a doença, ninguém quer ficar perto dela, porque não é uma doença mal cheirosa e contagiosa. Então, além de tudo isso, ninguém queria ficar perto daquele homem. E aquele homem era consolador. Ele era um servo temente a Deus. Amém? A Bíblia fala aqui que ele oferecia sacrifícios, né, holocaustos para os filhos dele, porque ele pensava lá no íntimo dele, talvez os meus filhos tenha pecado contra o Senhor lá no seu íntimo. Então veja bem que Jó privava a santidade, a pureza, não apenas na vida dele, mas na vida dos filhos dele, de modo que a cada festa ele apresentava ali ao Senhor aquele holocausto para garantir que houvesse na vida daqueles filhos o quê? A pureza e a salvação daquelas almas. Amém? E mais adiante, além, depois do fato que ocorre no casamento daquele homem, quando ele já está numa situação lastimável, deplorável, a Bíblia diz que os seus amigos, né,
creio que pessoas também de posses, influências, vieram de outras cidades e se encontraram ali com Jó. E a Bíblia diz que Jó, ele já não falava mais nada, né? Porque aqui no verso 20 do capítulo 1, quando ele recebe a família, a notícia que os seus filhos morreram, a Bíblia fala que Jó, ele raspa a sua cabeça, prostra o seu rosto em terra em adoração e diz ao Senhor: sai nu do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Mas a tristeza estava ali dentro do coração daquele homem, igreja. E quando aqueles amigos de Jó chegaram, se depararam ele naquela situação crítica, terrível, eles se assentaram com aquele homem por 7 dias e da boca deles não saiu nenhuma palavra sequer. Foi 1 hora, foram dias sentado ao lado de uma pessoa leprosa, né? Pele e osso, acabada, falida. Não tinha palavra que aqueles amigos pudessem falar para consolar ali aquele homem. E durante aquele período se permaneceu o quê? O silêncio. Mas, dado o momento, Jó começa a reclamar, né? A lamentar aquilo que estava acontecendo na vida dele, né? Jó falava coisas do tipo a respeito do sofrimento dele, do que ele estava passando. Hoje nós vemos mais que natural, né? Porque por muito menos nós já esbraveja, a gente já fica bicudo, a gente fica de mau humor, irritado. E durante aquele período onde se rompeu o silêncio ali entre os amigos de Jó, eles começaram a levantar contra Jó acusações. E passaram a dizer para eles, todos eles, um por vez: olha, Jó, você deve estar assim porque você deve ter feito uma coisa muito grave para o Senhor. Porque senão o Senhor não tinha permitido uma coisa tão grande, tão grave assim na sua vida. Jó, é muito sério, com as minhas palavras, igreja, o que vem ocorrendo com você, né? Então peça perdão ao Senhor, né? Ofereça holocaustos ao Senhor, ofereça sacrifícios ao Senhor. Talvez o Senhor tenha misericórdia da sua vida e te perdoe. E outro dizia: você deve ter pecado contra a sua esposa, você deve ter roubado os órfãos e as viúvas. Jó, o que você fez de tão grave para o Senhor estar tão irado com você? Agora responda aí no seu coração, não é isso que acontece? Essas acusações não vêm contra mim e contra a sua vida, contra alguma coisa de mal acontece sobre nós? Quando perdemos algo, quando nos acontece algo, quando nós ficamos enfermos, quando o nosso casamento não vai bem, quando as nossas finanças não vai bem, a primeira acusação que vem sobre a nossa vida: o que você fez contra Deus, para Deus estar tão irado com você? Porque Deus está pesando a mão sobre a sua vida, para tudo isso estar acontecendo. É melhor você se arrepender do seu pecado, para que Deus possa ter misericórdia de você e te perdoar. Então, já se não bastasse tudo aquilo que tinha acontecido, que estava acontecendo na vida daquele homem, ele ainda se depara com acusações daquelas pessoas que deveriam estar ao lado dele, daquelas pessoas que deveriam estar encorajando ele a orar, a continuar clamando, né? E a partir daí Jó começa a se defender de todas aquelas acusações. Então o que Jó faz? Aquilo que nós fazemos hoje. Então hoje a gente reclama do que está acontecendo, hoje a gente indaga a Deus do que está acontecendo e a gente se justifica do que está acontecendo, porque a gente acha que a gente tem que ficar rebatendo as acusações ao invés de orar, ao invés de clamar, ao invés de pedir a Deus misericórdia sobre aquele coração desvirtuado. Então veja bem que nós, eu, você, a igreja no geral, geralmente se preocupa
com as acusações, ao invés de se preocupar do que o que Deus quer conosco, o que Deus quer com essa situação. Se Deus está permitindo, eu sei que Ele ainda tem o controle de todas as coisas e que os planos dEle não podem jamais ser mudados. Então eu vou clamar, eu vou orar e eu sei que o meu Redentor vive, assim como declarou Jó, e Ele vai mudar essa situação de hora por outra. E se não mudar, amém, porque o Senhor tem o controle de tudo, e Ele sabe o que é bom para mim e para você, em todo momento. Mas Jó, assim como eu e assim como vocês, né, ainda que o próprio Deus tenha declarado na face de Satanás que ele era íntegro, que ele era justo e que ele era temente, ele tinha as falhas dele. Então, por que nós achamos que nós também não temos essas falhas? Olha as qualidades que Deus, o próprio Deus falou acerca de Jó, acerca daquele filho, que mesmo perdendo tudo aquilo que ele perdeu, e não foi pouco, ele continuou ali firme, mas ele também fraquejou. Não que o que ele fez, a gente já teria feito lá atrás, logo no começo, na primeira provação, a gente já teria feito tudo isso e muito mais. Porque nós somos assim, é da nossa carne, é da nossa índole, né? E aquele homem, ele foi provado e levantou aos céus 16 queixas contra o Senhor. E Jó falou assim ao Senhor, a respeito do seu sofrimento, a respeito do seu desespero e da sua dor. Por que o Senhor não me mata? Por que eu não morri antes de nascer? Por que os seios da minha mãe não secaram para que eu não pudesse me amamentar? Jó queria a morte em dado momento, diante de tudo aquilo que tinha acontecido. Mas o interessante é que nós só ouvimos o lado de que Jó teve a restituição dos seus bens. Nós só ouvimos o lado de que tudo aquilo que ele perdeu foi restituído 2 vezes, né? Como se isso fosse o mais importante. E durante aquela dor, onde Jó questionava ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor não se pronunciou quanto às queixas de Jó. Então ele passou todo aquele sofrimento, toda aquela dor, e o Senhor permaneceu no silêncio. Então, muitas vezes, o Senhor não fala conosco quando a gente está passando no vale. O Senhor não fala conosco quando a gente está passando pela dor. O Senhor fica em silêncio, porque Ele quer trabalhar no nosso coração. Ele tem propósitos que a gente não sabe, e ao invés da gente indagar a Deus, a gente tem que orar, porque Ele não tem que falar quando a gente quer que Ele fale. O Senhor é assim, porque a Bíblia diz que os planos dele são maiores e melhores que o nosso. Assim é o trabalhar de Deus. E durante aquele período, o Senhor não falou com aquele homem, né? E muitas vezes a gente passa por situações em que a gente quer que o Senhor fale conosco, porque a gente quer resposta. Por que, Senhor, que está acontecendo isso? Por que, Senhor, que está acontecendo aquilo? Por que o Senhor não cessa essa dor? Por que o Senhor não cessa os problemas? Por que o Senhor, que é o Todo-Poderoso, não dá um fim? Não dá um basta? Porque basta uma palavra do Senhor e tudo se faz novo. E essa é uma verdade absoluta que não muda. E Deus permaneceu em silêncio. Então, igreja, talvez o Senhor não vá falar com você, mas isso não significa que Ele não tenha o controle absoluto de todas as coisas. Isso não significa que Ele não está no seu lado, do lado da dor, ainda que Ele se levante 1000 acusadores a seu respeito, pedindo para você se prostrar e adorar e oferecer sacrifícios, porque o Senhor vai ter misericórdia de você e vai mudar a sua situação. O Senhor, Ele vê grande, Ele vê do alto, e do alto Ele vê todas as coisas. Ele é soberano.
a gente tem que parar de se defender, de proferir palavras que desagradam a Deus. No momento em que a gente passa por lutas e por dores, e por constrangimentos, e por situações adversas, não importa que muitas pessoas não estejam com você, não importa se até o seu cônjuge, neste momento, não está ao seu lado, porque aquela mulher não estava preparada para suportar aquilo que aquele homem estava aguentando, e ao invés dela o ajudar, apoiar, o que ela fez? Ela instigou a ira no coração dele, contra Deus. Mas a Bíblia fala que ela não estava ainda no lugar, preparada, naquele momento. Mas o Senhor mudou aquela situação lá na frente, restituindo ali também aquele casamento. Então tenha essa certeza no coração, de que todas essas situações adversas, elas vão acontecer, porque o Senhor permitiu. Mas o Senhor deu a Satanás o poder limitado, porque o poder absoluto é só dele. Ele é que tem todo o poder, todo o controle na nossa vida. Tudo isso que está acontecendo comigo, com você, com um familiar seu, é porque o Senhor permitiu. Porque é plano, Ele tem propósito em tudo isso. Talvez isso não seja para hoje, para agora, para já. Talvez isso perdure um dia, um ano, um mês ou a vida inteira. Tudo aquilo que aconteceu ali na vida de Jó foi num único dia. Você suportaria? Eu não ia suportar. Na primeira, talvez eu já tinha falado coisas, feito coisas que ia desagradar totalmente ao coração do meu Deus. E Ele suportou. E mais adiante, a Bíblia diz que o Senhor rompeu o silêncio com Jó. Abre a sua Bíblia, no capítulo 38. E o Senhor começou a falar com Jó. Depois daquelas reclamações, daquelas queixas que Jó fez na face perante ao Senhor, o Senhor respondeu. Mas a Bíblia diz que o Senhor respondeu a Jó com perguntas que eram impossíveis de ser respondidas. Amém? A Bíblia fala assim para o Senhor: olha, Jó, 38, verso 1. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu orvalho com palavras sem conhecimento? Ele tinha um conhecimento limitado, por isso ele falava aquelas palavras sem sabedoria. Ele falava de coisas que ele não conhecia. Nós falamos de coisas que nós não conhecemos. Nós falamos de situações que a gente só vê superficialmente. Nós julgamos, nós falamos, mas quem tem o conhecimento, o poder e toda a autonomia sobre todas as coisas é só o Senhor. E Ele continua dizendo: prepare-se como simples homem que você é. Vou lhe fazer perguntas que você não responderá. Jó, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Onde ele estava? Amém? Olha o Senhor falando com ele. E eu demarquei aqui várias perguntas que o Senhor fez àquele homem e que ele, eu ou você não pode responder. Verso 8: quem represou o mar respondendo-lhe portas quando ele irrompeu do ventre materno? Você já deu ordens amanhã, Jó? Ou mostrou a alvorada ao seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? Você já foi até as nascentes do mar, ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? Jó, você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já vi os depósitos de saraiva que eu guardo para que os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Verso 24: qual caminho, Jó, por onde se repartem os relâmpagos? Olha que tremendo. Jó sabia responder? Não.
Você sabe responder? Porque eu não sei responder. E continua o Senhor: quem é o pai das gotas de orvalho? Você pode amarrar as lindas Pleiades? Você conhece as leis do céu, Jó? Você pode determinar? É você que envia os relâmpagos? E eles dizem: aqui estamos. Quem é que foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Você está atento quando a corça tem filhote, Jó? Que lindo, que grande, que poderoso. Olha só, e assim foram 70. Eu acabei demarcando aqui aquelas que mais me chamou a atenção. O Senhor diz que Ele mede com a palma da sua mão as gotas do oceano e as areias do mar. Olha que grande. Ainda que a gente ficasse a eternidade toda, a gente não ia conseguir fazer isso. E Ele consegue. O Senhor consegue denominar todas as estrelas. Ele chama cada uma pelo nome. E elas respondem. Eu e você às vezes não sabe o nome do irmão da igreja, daquele que às vezes senta do nosso lado. Mas o Senhor é soberano. E por ser grande em força e poderoso em poder, Ele pode. Ele sabe. Ele consegue. Ele é soberano. Olha essa verdade que o Senhor falou na face de Jó. Naquele momento assim, de angústia, de tristeza, de desolamento, que talvez você e eu estejamos passando agora. Ele pode. Amém? Essa foi uma verdade tão tremenda no meu coração, assim como eu creio que foi uma verdade tão profunda no coração daquele homem. E foi por isso que ele respondeu no verso 42, no capítulo 42, que foi o capítulo inicial da nossa leitura. Agora eu sei, Senhor, que tudo o Senhor pode. Agora eu sei, porque antes eu falava de coisas que eu não sabia. Deus deve estar bravo comigo para que tudo isso acontecesse, dizia ele. Por que que Ele permite, se Ele pode acabar com esse sofrimento de uma vez? E o Senhor fala: Jó, você pode falar quem é que fez isso, quem é que fez aquilo. Você consegue discernir, mensurar, medir, apurar a minha grandeza? Não consegue. Então quem é você para contender a meu respeito, ou daquilo que eu permito, ou daquilo que eu não deixo de permitir? Olha a grandeza do Senhor na nossa vida. Somos tão pequenininhos, e a Bíblia fala que diante daquela enxurrada, diante daquele mundaréu de declarações, de perguntas do próprio Deus a ele, Jó foi ficando pequeno, curvado, e eu penso que ele começou ainda em pé e terminou deitado, com a face no chão, prostrado e adorando, e declarou ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Aleluias. E o verso continua dizendo: tu perguntastes quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento. Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Acompanhe aí, por favor, no capítulo 42. Vamos fazer essa leitura. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Verso 1 novamente. E então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu nem podia saber. Quantas coisas, quantos propósitos maravilhosos Deus tem na nossa vida, e que a gente nem sabe, que a gente nem mensura, nem imagina. Mas por não ter conhecimento, nós perdemos essa grandeza e essa soberania do Senhor sobre a nossa vida. Verso 4: tu dissestes: agora escute e eu falarei.
Vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim e me repreendo no pó e na cinza. Porque Jó reconheceu que ele não era nada, que ele não conhecia nada, e ele reconheceu ali a soberania de Deus naquela situação, naquela dor, naquele sofrimento. E naquele momento, o que aconteceu? Jó foi restaurado. Então, o que eu entendo, o que eu aprendo com isso, é que quando tudo vai bem, talvez o Senhor não consiga trabalhar do nosso coração, porque nós não permitimos que Ele trabalhe da forma correta, e não há muita transformação. Mas quando a gente passa por situação de dor, por situação de luta, por adversidades, por coisas que a gente não consegue imaginar, o Senhor trabalha diretamente na ferida. E nós conseguimos abrir os nossos olhos espirituais e entender e aceitar e ver a grandeza, o esplendor, a magnitude desse Deus tão grande. Amém? E o Senhor trabalhou na vida daquele homem. E naquele momento, a Bíblia diz que Jó foi restaurado. Dá até um alívio, porque eu sei que Ele pode restaurar a minha e a sua vida. Amém? Da mesma maneira que aquele homem perdeu tudo em um único dia. Se o Senhor quiser, agora Ele restaura a mim e a você naquilo que a gente precisa. Não importa se é na área financeira, não importa se é na vida familiar, não importa se é na área da saúde, se é na área espiritual, não importa a área, porque Deus pode. Amém? Aleluias, glória a Deus. E depois daquilo, depois daquelas palavras de Jó, a Bíblia diz que o Senhor não se agradou do que aqueles amigos de Jó fizeram a ele, porque eles levantaram falsas acusações a respeito daquele homem que o próprio Deus, eu digo novamente, disse que era íntegro, justo e temente. E o Senhor não ouviu a oração daqueles homens. E o Senhor disse a eles: olha, para que eu possa ouvir a oração de vocês, o meu servo vai ter que orar. E Jó orou. E Jó orou pela vida dos amigos dele, por a vida daqueles que acusaram a ele. Foram graves as acusações no momento de dor. E a Bíblia diz que Jó orou para a vida daqueles amigos, e Deus ouviu a oração. E naquele momento em que Jó, com toda aquela dor, com todo aquele sofrimento que havia sido passado, com aquelas acusações, Jó orou por eles, e Jó foi abençoado. Aí o Senhor retribuiu e o compensou duplamente por tudo aquilo que ele havia perdido. Amém? Ele foi abençoado, mas ele passou por todo um processo. Ele foi tocado, ele foi ferido no mais íntimo dele. Ele perdeu aquilo que ele mais amava, mas ele foi restituído. E a Bíblia fala que somente depois que Jó orou pela vida daqueles amigos, é que o Senhor ouviu e aceitou a oração dos amigos deles também. E aí, o decorrer da história a gente já conhece, que foi restituído a ele todas as suas riquezas, que foi restituído em dobro. Então a Bíblia fala que tudo que ele perdeu, ele foi compensado novamente, né? E que em relação aos filhos, então certamente se ele teve filhos, houve o quê? Reconciliação entre o casamento. Olha só como é profundo a gente meditar na palavra do Senhor e saber que o Senhor restituiu absolutamente tudo. Porque se ele teve outros filhos, houve o quê? Restituição. Então se ele orou pelos aqueles amigos
e o Senhor depois ouviu a oração dos amigos, Jó foi exaltado diante daquela humilhação, diante daquela acusação. Olha só que tremendo. E aí a gente pensa, eu pensei, talvez você pense também, mas se ele recebeu ali tudo em dobro, como é que ele teve mais 10 filhos? Como é isso? Como se explica isso? Volta aí novamente no verso 1 do capítulo 1. Jó 1. Lá embaixo, no verso 5, que diz assim que os filhos de Jó, eles faziam muitas festas, muitos banquetes, e quando terminava essas festas, Jó oferecia holocaustos e oferecia sacrifícios por estes filhos. Então, lá na última frase, fala assim, essa era uma prática constante de Jó. Então, Jó era o sacerdote daquela casa, daquele lar. Então, ele oferecia aquilo e o Senhor recebia aqueles holocaustos, aqueles sacrifícios. Então, morrendo ali aqueles 10 filhos e posteriormente ele tendo ali mais 10 filhos, sabemos nós que quando nós morremos, nós vamos para onde? Para o Pai. Então, se ele teve mais 10 filhos na terra, com os 10 filhos que estão com o Pai, também foi multiplicada a filiação daquele homem, e ele viveu por mais anos e anos, ele foi abençoado ainda mais e próspero. O que eu quero dizer para a igreja hoje, é que continue forte, perseverante na sua fé, não desanime mesmo que tudo seja adverso à sua vontade, mesmo que tudo pareça que não acabe, que não tenha fim, mesmo que hoje você receba mais um golpe da vida, da situação, dos amigos, da família, do cônjuge, não desanime, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? E por último, abra sua Bíblia em Eclesiastes 7, 8. Glórias a Deus. Um pouquinho mais à frente, capítulo 7, o verso 8. Glórias a Deus. Que diz assim: o fim das coisas é melhor do que o início. Amém? Vai chegar um tempo em que o seu coração e o meu coração vai se encher de tanta alegria que nós não vamos mais se conter. E vamos pular como crianças no braço do Senhor, e vamos nos alegrar, e vamos nos encher com a graça e com a presença de Deus, porque o fim das coisas é melhor. Então não viva pelo que está acontecendo agora com a sua vida, seja mais do que essa tribulação, seja mais do que essa acusação, seja mais do que essa dificuldade, creia que Deus tudo pode. Amém? Louva o Senhor com a sua